Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal e hoje estamos aqui para finalmente assistir e comentar o primeiro episódio de A Casa do Dragão. Sim, muito obrigado HBO, meu Game of Thrones está vivo, meu Game of Thrones está de volta. Esta série que ela compreende ali um pedacinho do livro Fogo e Sangue, que conta a história ali dos primeiros séculos da dinastia Targaryen, e ela é focada basicamente na Dança dos Dragões, que foi aquela guerra civil familiar, aquela briga por herança na casa Targaryen, para saber quem vai assumir o trono após a morte do rei Viserys. Mas a gente tem esse epílogozinho, né, inicial, que eu gostei bastante, porque ele já mostra logo de cara, assim, um dos personagens que eu mais gosto de toda a história, de toda a dinastia, de toda a casa do dragão, que é o rei Jaehaerys, que é o rei mais pica, cara. Esse é o rei mais pica da história. Assim. Logicamente que eu tô tirando, né, de comparação aqui o próprio Aegon, porque, enfim, ele foi o responsável pela conquista dos Sete Reinos, mas se a gente for pensar em questão de obras, o que ele fez, como ele mudou as leis de Westeros e tudo que ele influenciou, Jaehaerys é o rei mais pica. Esse é zica demais. E todo esse conselho que ele chama, porque ele e a princesa Alysanne tiveram uma caralhada de filhos, né? E se você tem muitos filhos, a chance de treta é muito maior, ainda mais se tratando de Game of Thrones. Então tem filho que nasceu e morreu de uma maneira estúpida, ou já nasceu morto, ou filho imbecil, filho que não tem o mínimo talento, ou quer se envolver em questões reais e viagem, vai fazer outra coisa, filha que virou puta. Tem de tudo, cara. Tem de tudo nesse meio aí. Como não havia um filho mais velho, homem, descendente direto, eles montam todo esse conselho aí pra decidir, né, se será entre os primos a rainha Rhaenys ou o rei Viserys a suceder o Trono de Ferro. E a gente sabe que, né, como a coisa sempre tende pro lado do homem, foi pro Viserys ali. E eu quero chamar a atenção também um pouquinho, que a gente vê nessa cena inicial ali, um pouquinho do castelo de Harrenhal, né, o grande castelo de Harrenhal, que foi atacado ali, teve as suas torres derretidas pelo Aegon, porque Harren, o Negro, achava que seu castelo era intransponível, e acabou que em uma noite ele foi derrotado, foi cozinhado vivo, né? Tipo aquela churrasqueira de bafo, né? Foi cozinhado vivo dentro do seu castelo. E é um lugar realmente incrível, assim, cheio de histórias. É legal ver um pouquinho ali dele, mesmo que seja nesse início rápido. E logo depois já começa com essa cena inicial maravilhosa, dragão voando. E não pode faltar dragão nessa série, gente. O que mais tem nessa época são dragões, né? A própria série menciona ali que existem 10 dragões adultos, mas existem os filhotes ainda, existem os ovos, e tem esse voo, essa panorâmica mostrando Porto Real. Ah, importante aqui, tá? Se você é desses que fica chateado, que faz muita questão de falar os nomes em inglês, né? Dos locais, do reino e cidades e castelos, cara, eu li os livros em português, tá? Então a minha referência são os nomes traduzidos. Eu vi que a série chama ali até King's Landing, né? Old Town, Driftmark, mas eu chamo dos nomes traduzidos. Então, se você é desses, né, muito assim puristas, que acha que tem que ser o nome direitinho ali com a pronúncia correta em Westerosi, azar o seu. E aí tem toda essa panorâmica linda ali de Porto Real, mostrando a Fortaleza Vermelha, o Fosso dos Dragões, que é uma coisa que não é muito citada na série regular, né? Você que talvez só assista a série, que é esse covil criado ali pela Casa Targaryen para que os dragões fiquem ali, durmam, descansem, se alimentem. Tem esses guardas, né? Esses cavaleiros ali específicos que cuidam, uma ordem, melhor dizendo, né? Que é a ordem do dragão, que cuida especificamente ali deles. Você vê que eles se comunicam com os dragões em valeriano, né? Isso é muito legal, cara. São pequenos detalhezinhos assim que enriquece muito se você já assistiu, se você conhece um pouco da história dos livros. E o último detalhe aqui nessa cena é como a Rhaenyra é semelhante a Daenerys, assim.
como que a HBO canalha tá puxando esse apelo emocional do público, dos fãs, cara. Você olha pra ela, assim, você vê a Daenerys ali, tranquilamente, né? Então, é um apelo. Apesar de ambas as personagens serem jovens, terem direito ao trono, passarem por um monte de perrengue, serem mulheres valentes, ambiciosas, gente, uma não tem nada a ver com a outra, tá? Em questão de personalidade. Pelo menos nos livros. E aí a gente já passa para essas duas cenas iniciais aí, uma da rainha mostrando, né, falando para Rhaenyra que mesmo ela tendo essa impetuosidade toda, que o trabalho de uma mulher, de um senhor, de um lorde, de um rei, é ter filhos, dar herdeiros, principalmente homens, para que não se perpetue aí essa briga por herança, essa treta familiar aí, que é a questão de sucessão. E também a cena do conselho, mostrando ali os personagens principais que vão fazer parte dessa questão política. E Game of Thrones é política, gente. Game of Thrones é gente pelada, é gente morrendo, é gente traindo, é gente lutando, é gente voando em dragão, mas basicamente é política sempre. Eu quero chamar a atenção aqui para um personagem que ele é muito importante, que é o Lord Corlys Velaryon ali, que basicamente é um dos personagens centrais dessa trama, e eu gostei como que a série foca bastante nele de maneira sutil, né? Ele e o Otto Hightower, que é a mão do rei, mas a gente percebe ali que ele é muito mais falante, ele é muito mais direto nas intenções dele, na rivalidade inclusive dele com o irmão do rei, mas Lord Corlys está sempre ali olhando, e você vê nas expressões dele o tempo inteiro como ele olha, como ele espera uma resposta, como ele torce, sabe, o rosto, o olhar, assim, você vê que ele está sempre observando tudo. Ele que poderia, inclusive, ser o consorte real, se a rainha, né, se Rhaenys Targaryen tivesse assumido no lugar do Viserys, ele poderia estar sentado lá do ladinho dela no trono de ferro, mas ele não está, mesmo assim. Ele é o Serpente Marinha, um dos maiores navegadores, se não o maior navegador da história de Westeros, de uma casa importante, Casa Velaryon, né, uma casa antiga, descendente de Valíria também. Prestem atenção nesse personagem que vale muito a pena. E mais dois personagens importantes são inseridos aqui logo no início. Uma é a Alicent Hightower, a filha do Otto Hightower, da mão do rei, que será fundamental nessa história. Você que está pensando aí que ele é só a amiguinha da princesa ali, não, gente, não. Esta pessoa terá um papel fundamental na história, e diferente do livro, elas não têm essa amizade toda não, tá? Essa coisa da Rhaenyra querer colocar ela na garupa do dragão e sair voando, isso foi meio novo pra mim, né? Eu não vou dar spoiler aqui do que vai acontecer, se você... de novo, repetindo, tá, gente? Quando a gente faz esses vídeos assim, a gente tem que pensar tanto em quem lê os livros, em quem conhece a história, e quem não conhece, que eu acho legal de não dar spoiler, né? Se você conhece, sabe do que eu tô falando, mas essa amizade entre elas, não é bem assim que a coisa vai se desenrolar, não. E o irmão do rei aí, né, o príncipe Daemon, sentado no trono de ferro, que eu achei um pouco exagerado, né? Eu acho que assim, ajuda a entender essa coisa de que ele tem uma ambição, mas ao mesmo tempo ele tem só uma ironia, parece que ele quer só provocar o rei, né? Mas cara, assim, achei até um pouco forçado. A cena é bacana, né? Ele ali sentado no trono de ferro e tal, mas eu não sei se o personagem, como eu conheço ele, pelo menos até agora dos livros, se ele teria feito algo assim. Mas tudo bem. E aí tem essa cena que é até bem emocionante ali da rainha com o rei, dela dizendo pra ele que ela não aguenta mais essa coisa de tentar dar filhos e tal. Eu achei interessante porque mostra realmente assim de novo nessa coisa da obrigação da mulher, né, de um rei, de um senhor, de um nobre, enfim, de dar um herdeiro para ele, né? Porque assim como a coroa foi pro Viserys e não para Rhaenys, teoricamente a coroa iria pro Daemon, né, e não para Rhaenyra. Se o rei caísse duro naquele momento ali, se tivesse um infarto, caísse morto, o Daemon, pelo precedente, né, ele assumiria o trono, né, e não a filha deles ali ou um possível herdeiro. Então tem toda essa preocupação, e eu acho legal a série enfatizar isso. E enquanto isso, Daemon Targaryen está fazendo ali o seu papel como comandante da patrulha da cidade. Lembrando que a patrulha da cidade, como a gente conhece na série regular, né, no futuro da história ali, com os mantos dourados e tal, ela só existe dessa maneira por causa de Daemon Targaryen. Antes disso eles eram um grupo ali meio zoado de guardas, né,
sem um treinamento específico, sem um equipamento específico, mas o Daemon transforma eles nessa tropa aí. E aí vem a carnificina do episódio, né? A gente perdendo a mão, os caras sendo castrados ali, braço, perna, cabeça, toda aquela loucura, mostrando realmente que o príncipe é violento, ele tem sede de sangue, ele não tem medo, né? E ele faz isso também um pouco para provocar o rei. Vem outra cena do conselho dele batendo de frente ali com o Lord Otto Hightower, mas mostrando exatamente que ele é um cara de personalidade e provocador. E aí chegamos aos 2 pontos mais altos desse episódio, que é o torneio, né, que todo mundo adora de ver ali as batalhas, as justas, enfim, que eu achei interessante, né, sempre os figurinos maravilhosos, as armaduras e tudo mais, só que eu, Thiago, particularmente achei meio maluco essa coisa da galera tá se matando ali, porque haviam as justas, né, ali as disputas a cavalo com a lança, e haviam os combates corpo a corpo, normal. Mas o que dá a entender num determinado momento é que os caras ficaram malucos, um começou a matar o outro ali, bater pelas costas e tal, e não é bem assim que a coisa acontece, né? Existiam as disputas e tudo mais, mas enfim, né? Só para deixar claro que não é assim, né? Que é em um torneio como a gente conhece. Mas eu acho que isso foi para mostrar mais assim realmente também como que aqueles caras estão doidos por ação, né? A própria Rhaenys Targaryen, ela fala ali com o Corlys que são cavaleiros verdes, né? Há muito tempo não tem uma guerra em um Westeros. Então a galera tá com, né? Tá ali vibrando, né? Tá virada ali no Whey Protein ali, tá doida para fazer uma atividade. E a cena do parto, cara, que eu achei assim, essa cena, bicho, pelo amor de Deus. Ela é cruel de certa maneira. Eu sei que vai ter gente reclamando de que não precisava ter mostrado tanto, de que ela explora a questão da personagem feminina em detrimento do personagem masculino, né? Que mostrar o sofrimento de uma personagem mulher só por mostrar, para enaltecer o outro personagem, que isso é uma coisa de mau gosto e tal. Mas, velho, eu acho que a intenção aqui, sinceramente, é mostrar que não existe beleza nisso, né? Que esses partos, essas coisas são realmente assim dolorosas e forçadas às vezes, né? Eu realmente achei um pouco de exagero mostrar ali abrindo a barriga dela, enfiando a mão lá dentro para puxar a criança. Mas assim, é uma série que ela não se furta, a história não se furta de mostrar a crueza dos fatos, né? Seja numa luta onde alguém vai lá e arranca a cabeça do outro e sai olho, sai cérebro, ou seja em um parto, né, completamente sanguinolento, como foi esse aí. A gente vê que não adianta de nada, já, né, tanto a rainha como o possível herdeiro ele acabam morrendo. Tem essa cena do funeral ali mostrando a princesa Rhaenyra tendo que assumir ali, né, sendo forte, enfim. E aí é que eu falo, sabe, nessa cena a gente vê que o próprio Daemon, ele não tá confortável, ali, ele não tá muito confortável lá naquele puteiro depois. A gente vê que ele só fala aquelas coisas ali da questão do herdeiro por um dia, porque os guardas dele ficam atiçando ele e tal, mas eu não tô dizendo que o cara não tem uma ambição, tá, gente? De que ele pudesse sentar no trono de ferro, ele suceder ao rei, mas ao mesmo tempo você vê que ele sente a dor porque é a família, né? Ele queria ser mais próximo do irmão dele. E essa cena, quando ele é chamado para a presença do rei no trono de ferro, ali ele explode, né? Ele abre o coração, ele fala pro rei todas as amarguras dele, tudo que ele sente e tal, e o rei expulsa ele, enfim. Então não é só a questão da ambição, o cara tem também uma certa emoção ali envolvendo aquilo tudo. Ele não quer só tomar o trono, como às vezes a série pode dar a intenção. Tudo bem que tô falando nesse episódio inicial e o que eu conheço do personagem dos livros, tá, gente? Tem que saber aí no decorrer da história da série se ele vai revelar aí uma certa crueldade que até então não faz tanto parte do personagem. E terminamos o episódio como Rhaenyra sendo oficializada a herdeira direta, né, a sucessão ali pelo rei Viserys
Ele que resolve então realmente ir contra as leis, os precedentes e indicá-la nominalmente perante a corte oficialmente. Tipo, se eu bater a caçuleta a qualquer momento, se eu cair duro aqui, morto, quem assume é a princesa, né? Ela é aqui a princesa de Pedra do Dragão e a herdeira direta ao Trono de Ferro. O que aí vocês só imaginam que vai dar muita treta. Gente, eu gostei da série, gostei demais assim, desse episódio inicial. Produção lindíssima, efeitos belíssimos, os dragões estão lindos e maravilhosos. É a mesma pegada, a trilha sonora que volta em alguns momentos. Não tem como não emocionar, não ficar arrepiado. Assim. Se você é fã, eu imagino que você deve estar curtindo muito. Né? Se é a primeira vez que você está assistindo alguma coisa de Game of Thrones, cara, cai dentro. Tá? Uma coisa que eu indico para quem não conhece muito da história, até para quem conhece, eu mesmo faço isso às vezes, eu fico perdido. Baixa no teu celular aí, cara, a árvore genealógica do Targaryen, e durante os episódios, quando for mencionado o nome de alguém e tal, vai lá e dá uma olhadinha para ver, sabe, quem é primo de quem é pai de quem, que irmão que casou com não sei quem, né, para você tentar entender também a ordem de sucessão das coisas, porque é impossível a série ficar mostrando isso o tempo inteiro, né, mas é uma coisa importante aí, que se você quer se aprofundar nessa politicagem, que eu acho que é o ponto alto da série, é interessante você saber. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso primeiro vídeo de análise aí do episódio inicial de A Casa do Dragão. Se você gostou, dá aquele like marotíssimo pra gente aí, ou dislike, que você preferir. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam desse episódio inicial. E se inscreva aqui no canal, que nos ajuda e nos motiva bastante. É isso, gente. Estaremos aqui semana que vem para o próximo episódio de A Casa do Dragão. É isso. Valeu!